Qual é a melhor forma de retratar o presente para pessoas em um futuro distante? Certamente é por meio de textos, imagens e objetos que possam ser conferidos por alguém daqui a alguns anos. E isso tem nome: Cápsula do Tempo. Algumas delas são surpreendentes. Vamos começar com a Cápsula do Tempo de Andy Warhol. Andy Warhol foi um pintor e cineasta norte-americano que acabou se tornando uma figura de grande relevância do movimento de pop art. Mais ou menos em 1974, o artista passou a se interessar por caixas de papelão quando mudou seu estúdio. Ele viu que poderia usá-las para guardar os registros diários de sua existência. Desde então até o seu falecimento em 1987, ele reuniu cerca de 616 caixas com seus conteúdos pessoais, às quais emprestou o nome de Cápsulas do Tempo, pois sua intenção era realmente guardar seus pertences até que alguém os encontrasse no futuro, depois que ele morresse. Nas cápsulas de Andy Warhol haviam cartas, revistas e periódicos, fotografias, presentes, comprovantes, objetos pessoais, sucata eletrônica, obras de arte originais que ele nunca mostrou e também latas de sopa Campbell. Em tempo, Warhol foi quem produziu a obra que ficou conhecida como 32 latas de sopa Campbell. Isso foi em 1962. Essas cápsulas do tempo estão à mostra no Museu Andy Warhol em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Vamos a outro. O fundador da Apple, Steve Jobs, falecido em 2011, também deixou uma cápsula do tempo com alguns pertences que foi aberta somente 30 anos depois de ter sido enterrada. A cápsula do tempo deixada por Steve Jobs foi enterrada em 1983 durante a Conferência Internacional de Design em Aspen, Colorado. Ele e outros participantes do evento colocaram vários objetos dentro de um tubo de 4 metros de comprimento e 1,5 metros de diâmetro, conhecido como Aspen Time Tube ou Tubo do Tempo de Aspen, no português. Entre os pertences de Jobs estava um mouse Lisa, que ele usou durante sua palestra sobre o futuro da tecnologia sem fio, o iPad e o App Store. A ideia original era abrir a cápsula do tempo em 2000, mas um projeto de paisagismo na área fez com que os organizadores perdessem a localização do tubo. Somente em 2013, com a ajuda do programa Diggers do National Geographic, a cápsula do tempo foi encontrada e desenterrada. Além do mouse de Jobs, foram encontrados outros objetos como o disco da banda The Moody Blues, um cubo mágico, fotografias, latas de cerveja e até mesmo uma gravação da palestra de Jobs. A cápsula do tempo é um registro fascinante da vida e da visão de Steve Jobs e da cultura dos anos 1980. O Brasil antes da Lei Áurea. Você sabia que o Brasil também possui cápsulas do tempo? Talvez a mais importante delas, que foi aberta em 2012, seja a que foi encontrada debaixo da pedra fundamental da reforma do antigo cais do Valongo, lá na zona portuária na capital fluminense. A caixa, feita de madeira e cobre, trazia em seu interior um passado nada agradável da história do Brasil. Havia lá 3 jornais datados de 15 de setembro de 1871, ou seja, 17 anos antes da assinatura da Lei Áurea. Nos jornais, diversos anúncios, entre eles, oferta de aluguéis de escravos e denúncias da fuga de outros. O local onde a caixa foi encontrado, inclusive, foi um antigo cais onde se fazia o comércio de escravos. Os folhetins eram o Jornal do Comércio, a Reforma e o Diário Oficial do Império do Brasil. Além disso, havia também 9 moedas de bronze, prata, cobre e ouro. A caixa foi encontrada cheia de água e fungo, mas ainda mantinha as iniciais da Companhia Docas Pedro II. Os jornais passaram por um longo processo de esterilização e restauração, com a ajuda de técnicos do Instituto de Pesquisa Energética e Nucleares da USP e da Biblioteca Nacional, onde o material está guardado. A cápsula do tempo da Ópera de Paris. Os mesmos compositores que são consagrados hoje em dia, Verdi, Wagner, Mozart e alguns poucos franceses,
já eram admirados no começo do século XX. Por isso, as cápsulas do tempo guardadas na Ópera de Paris não trazem grandes novidades sobre eles. O que é mais interessante nessa história são os detalhes por trás da iniciativa que envolveu uma estratégia de marketing, uma atualização tecnológica e um furto. O idealizador das cápsulas foi Alfred Clark, o ex-gerente da Gramophone Company, uma empresa de Londres que queria divulgar o seu trabalho. Em 1907, ele concretizou seu plano. Colocou 24 discos com registros de grandes nomes da ópera, como Enrico Caruso, Nelly Melba, Fyodor Chaliapin e Francesco Tamagno, dentro de urnas de chumbo em formas de cilindro, e as escondeu no edifício da Ópera de Paris. Em 1912, ele percebeu que a tecnologia fonográfica tinha evoluído e adicionou mais discos, além de um gramofone movido a manivela e agulhas para reproduzi-los. Ele deixou também instruções de como usar o aparelho. A proposta era que as cápsulas só fossem abertas depois de 100 anos. Porém, em 1989, durante uma reforma no sistema de ventilação da ópera, o acervo foi encontrado violado e sem o gramofone. As urnas foram levadas para a Biblioteca Nacional Francesa e só foram reabertas na data marcada originalmente, em 2007. 2 anos depois disso, as gravações foram lançadas em CD. A cápsula do tempo mais antiga dos Estados Unidos. Nela estavam guardados documentos que representam a luta dos norte-americanos e vários registros da época da independência daquele país. 2 dos líderes da Revolução Americana, Samuel Adams e Paul Revere, ambos de Boston, esconderam uma caixa em 1795 com vários objetos dentro. Entre eles, havia uma placa de prata gravado por Revere, 5 exemplares de jornais locais, 24 moedas raras, uma delas datada de 1652 e feita pelos colonos como um ato de rebeldia contra a Inglaterra. Uma medalha de bronze com a imagem de George Washington e outra de prata com a face de Revere. A caixa, que pesava quase 5 quilos e estava enferrujada pela ação do tempo, foi descoberta 220 anos depois, durante uma reforma para evitar vazamento no Massachusetts State House, o edifício que serve como sede do governo estadual de Boston. Segundo os especialistas do Museu Fine Arts de Boston, que examinaram a caixa, ela já tinha sido aberta uma vez em 1885, quando os objetos foram registrados. Alguns foram adicionados e a caixa foi enterrada novamente. A cápsula da longevidade. A Westinghouse, fabricante de eletroeletrônicos norte-americana, também possui sua cápsula do tempo e, se depender de seus criadores, esta cápsula terá maior longevidade de todas as cápsulas do tempo que já conhecemos. 2 cápsulas do tempo foram criadas pela empresa em 1939 e 1965, com o objetivo de preservar objetos, imagens e textos que representam o século XX nos Estados Unidos. A Westinghouse planejou a abertura das caixas somente para o ano de, creiam, gente, 6.939, para garantir que as futuras gerações pudessem acessar e entender o conteúdo das cápsulas, mesmo se a língua inglesa mudasse ou se o planeta fosse dominado por alienígenas. O manual de instruções foi incluído junto com os itens. As caixas foram feitas com materiais resistentes à corrosão e equipadas com tecnologia avançada para a época. Entre os objetos guardados nas cápsulas estão artigos científicos, energia atômica, assinaturas de personalidades como o Papa Paulo VI e 3 mensagens impressionantes de Albert Einstein, do físico ganhador do Nobel Robert Andrews Millikan e do escritor Paul Thomas Mann. A cápsula do tempo polonesa, bastante antiga, é uma prova de que não só os americanos têm o costume de guardar sua história para a posteridade. É sim. Em 2020, operários de uma igreja na cidade polonesa de Jabinca encontraram uma cápsula do tempo que foi considerada a mais antiga da Europa e a segunda mais antiga do mundo até então, datada de 1797. Os funcionários relataram que a relíquia estava na torre da abadia e datava do período em que a cidade fazia parte do Reino Unido e tinha outro nome, Monsterbag.
As autoridades locais optaram por abrir o objeto assim que o viram. Dentro dele havia documentos em alemão do mesmo século que contavam sobre a edificação da igreja polonesa, que foi construída no antigo lugar de um castelo. A cápsula também guardava fotos de 1902 a 1903. Nossas últimas cápsulas do tempo nesta seleção talvez nunca sejam abertas. E são as que se encontram mais distantes de tudo e de todos aqui na Terra. Trata-se das... gente. Cápsulas do tempo cósmicas. Me desculpem por ter usado esse termo assim, genérico, mas é a única forma que eu encontrei para falar das cápsulas do tempo que foram inseridas em 2 sondas espaciais. Entre agosto e setembro de 1977, a NASA enviou as naves espaciais Voyager 1 e 2, que tinham como meta principal a análise detalhada de Júpiter e Saturno. Mas as missões foram ampliadas. Hoje, elas percorrem o espaço além da heliosfera, isto é, elas já estão saindo do sistema solar e carregam consigo discos dourados que revelam que há vida na Terra. O conjunto de discos, equivalente a cápsulas do tempo, contém pequenas placas de metal que mostram o ano de envio das naves, seu lugar de origem, que é a Terra, imagens da anatomia de um homem e de uma mulher e áudios do planeta. Os áudios de saudações da Terra estão divididos em 3 categorias e foram registrados em 55 línguas diferentes, dizendo paz e felicidade a todos. A gente só esquece de fazer isso aqui na Terra. Dentre as 19 faixas de áudio, há ruídos de vulcões em erupção, passos, batimentos cardíacos, trens, automóveis, cães, chimpanzés, o som de um beijo, bem como obras clássicas de Beethoven, Bach e Mozart, além de canções populares de algumas tribos e rocks clássicos. Se não houver qualquer outra civilização inteligente fora do planeta Terra, muito dificilmente essa cápsula do tempo será aberta um dia. Ela permanecerá sempre vagando pelo espaço sideral ou, quem sabe, colidir com qualquer objeto astronômico que estiver no seu caminho. Hein? E você? Já pensou em fazer a sua própria cápsula do tempo? É uma boa ideia, hein? Obrigado por assistir. Até a próxima.